Nós vamos colocar no relatório. Vamos colocar no relatório que a primeira parada nossa foi Exu Pernambuco, certo? Primeira parada. E aí lá nós visitamos o quê? O Museu do Gonzagão, né? E no caso isso é especial porque está completando o centenário de Luiz Gonzaga, né? E aí, a professora Betânia vai fazer as colocações da parte de história e depois a gente vai complementar. Peraí. Então, assim, gente, lá no museu, como foi de chapéu noturno, né, quando a gente estava com Águida, que o museu ele é de suma importância por quê? Porque ele não retrata apenas a história de Luiz Gonzaga em si. Luiz Gonzaga, na verdade, ele saiu de lá, ele era muito humilde, muito pobre, saiu de lá. Né? E depois que conseguiu o status, mostrou o Nordeste inteiro, mostrou a realidade do Nordeste através de suas músicas para todo o Brasil, é conhecido até internacionalmente, né? E também ele conseguiu outro feito maior, que foi justamente o quê? Que foi justamente apaziguar, né, amenizar as rivalidades que existiam no Exu, entre famílias, por questões de terra, por outras questões também, com os movimentos que ele fazia, com as festas que ele fazia, com tudo que ele deixou, com todo esse legado que ele deixou, ele também que apaziguou essa situação, certo? Então, é de suma importância, né? Não só para o Pernambuco, para Exu, mas também para todo o Nordeste, porque foi através de Luiz Gonzaga que as pessoas ficaram conhecendo parte da cultura nordestina. Lá nós podemos perceber a casa que ele morava, o tipo de móveis, lá naquela outra casinha, lá perto do mausoléu, é uma pequena amostragem da casa do pai dele, né? Então, tudo isso vai mostrar para a gente os avanços que nós também já tivemos em relação à tecnologia, em relação à sociedade, mas que a gente tem que sempre estar resgatando, a gente tem que sempre estar mostrando o que é de fato a história. E a história não é apenas de coisas que aconteceu, mas de coisas que ainda acontecem. Então, hoje em dia, Exu, né? Luiz Gonzaga já se foi, lógico, nós sabemos disso, mas ele deixou esse grande legado e faz com que vários turistas visitem, não só turistas, mas estudantes visitem Exu todos os anos, sempre. Uma coisa bem importante que a gente viu lá é que os meninos estavam tocando sanfona, ou estavam tendo música de forró, triângulo, e alguém perguntou assim, oxe, é período de festa junina, mas vale lembrar que ali é o ano inteiro, né? E já é uma cultura encurtida nos próprios jovens de lá, de deixar o forró, permanecer o forró vivo, o forró em alerta. Para quê? Porque é o resgate cultural e uma lembrança cultural que sempre vai permanecer. Eles fazem questão de sempre reavivar isso, porque é uma cultura, não só do Exu, mas lembrando, é uma cultura nordestina de um modo em geral. E a gente também deve ressaltar que Luiz Gonzaga ele teve todo esse empenho e todo esse destaque por conta da inteligência que ele tinha na composição de suas músicas, porque eram músicas que falavam da sua história de vida pessoal, músicas que falavam da vegetação, músicas que falavam de todo o Nordeste, ok? Já aqui, eu queria que vocês percebessem, né? Olhem bem o panorama qual nós estamos. Estão percebendo? É pra lá, meu amigo. Então, olha, a Chapada, ela tem uma formação tabular, né? Porque a formação tabular, ela é nesse sentido que faz assim dos lados, um declínio dos lados. Então, o que é que acontece? A Chapada, ela abrange 3 estados. Quais são? Ceará, Pernambuco, deve ser Rio Grande do Norte. Ceará, Pernambuco e Piauí, né? Então, a vegetação da Chapada tem 3 tipos de vegetação, que é a floresta, que é protegida pela APA, né? Também tem uma parte que é a caatinga e a outra parte que é o cerrado. Então, a Chapada do Araripe, ela é riquíssima, não só por conta dos fósseis que a gente já encontrou, que a gente sabe que existe, principalmente aqui em Santana, mas também por conta das camadas existentes, que a gente vai ver detalhadamente no museu, que ela é dividida em camadas, né? Camadas essas que cada uma conta uma parte da história da formação da Terra, né? Então, é uma parte da geologia que vai mostrar, através da sua formação, como era o local antes e no que se tornou através de quê? Das mudanças climáticas e dos agentes naturais, certo? Então, tudo isso a gente vai ver, as eras geológicas, a gente vai ver bem detalhada no museu.
Lá, quando a gente vê, logo próximo à maquete, tem a cada formação. Que a gente já sabe que tem a formação Santana, a formação Romualdo, que a gente vai ver bem direitinho a constituição de cada uma dessas eras geológicas, né, dessas camadas geológicas e a importância delas, ok? Só para fazer uma colocação aqui, gente, sobre a nossa primeira parada lá em Exu. Vocês sabem que a região Nordeste ela se subdivide em 4, né, sub-regiões. Zona da Mata, né, Agreste, Sertão e Meio Norte. É bom deixar bem claro que nós estivemos numa cidade, a cidade de Exu, que é uma cidade pobre, é uma cidade com uma vocação eminentemente agropecuária. É uma cidade que, apesar da fama nacional, né, em função da figura de Luiz Gonzaga, é uma cidade que ainda não conseguiu superar várias mazelas sociais. A gente tem aí, evidentemente, uma população economicamente ativa na cidade de Exu, basicamente ligada ao setor agrícola. Nós temos um comércio modesto, pouco desenvolvido, e não temos praticamente desenvolvimento industrial na cidade, que faz com que, na verdade, a questão da formação da identidade e da cultura do povo de Exu esteja basicamente em função da história em volta do Luiz Gonzaga. É interessante colocar a questão da identidade do lugar. Você, como a Betânia colocou bem, o próprio Luiz Gonzaga ele imortalizou a figura do homem sertanejo, a figura do vaqueiro, como um elemento social e cultural típico, certo, do sertão nordestino. Então, a questão do sertão ou do agreste ser ligado à imagem da pobreza, do sofrimento, da falta de condições sociais, foi imortalizada também na figura do homem sertanejo como um homem que é capaz de superar as diversidades climáticas, um homem que é capaz, através da força do seu trabalho, ele conseguir sobreviver, mesmo num ambiente semiárido, onde as condições são bem adversas. Então, a questão da valorização da figura do homem sertanejo e da cultura regional, ela foi muito bem expressa e valorizada na obra do Luiz Gonzaga. Certo? Outro fator importante também é mostrar que nós sabemos que a região Nordeste, algumas partes do Nordeste, como uma parte do estado de Pernambuco, ela foi, na verdade, sofreu ocupação holandesa. Sabe que os holandeses, certo, durante um período em que da União Ibérica, Portugal e Espanha, um momento de crise administrativa, os holandeses conseguiram ocupar e até estabelecer aqui um certo controle em alguns pontos da região Nordeste, sobretudo Pernambuco. Vocês lembram aí que Maurício de Nassau foi designado como um dos comandantes ou representantes do poder da coroa holandesa aqui no Brasil. Lembram-se que, inclusive, na época de Maurício de Nassau, quando dominou Pernambuco, ele trouxe arquitetos, pintores, artistas, né, para tentar transformar o espaço, aquele espaço de Recife e Olinda, numa espécie de uma nova Holanda, certo? Então a gente teve aqui um período da nossa história que foi de domínio holandês. Houve questões internas administrativas que fez com que houvesse uma revolta e os holandeses acabaram sendo derrotados, evidentemente pela população local, que não estava satisfeita com a nova política holandesa para Pernambuco, bem como também a coroa portuguesa, que conseguiu reunir esforços para expulsar os holandeses aqui da região. Deixar bem claro, pessoal, que estivemos em Pernambuco, ali na cidade de Exu, e deixar bem claro o seguinte, que a região de Pernambuco que nós estivemos é uma região ainda bastante pobre, né? É resultado apenas de uma questão climática. O clima é um fator determinante para fazer com que Exu ainda seja uma cidade extremamente pobre e subdesenvolvida. O clima é um dos elementos, né, que evidentemente influenciam nas condições de subsistência e na própria economia local. Mas tem que deixar bem claro também, exatamente, que a região mais desenvolvida é aquela região da região da Zona da Mata,
Nós temos as cidades maiores, mais urbanizadas, com maior concentração de agronegócio, indústria, comércio e serviço, mas que são as políticas públicas que não foram ainda capazes, efetivamente falando, de tentar amenizar os problemas sociais que afetam aquela micro-região que nós vemos presente agora. A gente sabe que a estação de inverno não foi boa. Só um instantinho. Vocês sabem que há muitos criadores de gado daquela região de Pernambuco, Exu, região de Mourelândia, região de Serra Talhada, Gravatá, muitos criadores de gado, não só de Pernambuco, mas também do Piauí, que passam a alugar pasto, São Instantinho, aqui na nossa região do Cariri. Ah, professor, mas aqui é porque lá chove pouco. A gente sabe que o Beto também colocou que a Chapada ela tem uma estrutura tabular. E nós sabemos que é uma inclinação de aproximadamente 15 graus em direção ao Ceará. Então, evidentemente, que a quantidade de chuvas sobre a Chapada, essa água das chuvas, elas tendem a vir e se acumular no lado cearense, devido a essa inclinação da Chapada do Araripe, mais em direção ao Ceará. Daí nós temos uma quantidade maior de nascentes, certo? Eram mais de 400 nascentes. Hoje foi reduzido devido ao desmatamento e a ação antrópica causando impactos ambientais. Mas o fato é que a fraca estação de inverno, que a gente costuma chamar de inverno, né? Ela foi responsável pela mortalidade de muitas cabeças de gado, certo? Aqui no Pernambuco, fator que fez com que muitos criadores de gado alugassem aqui na nossa região do Cariri alguns pastos para que seu gado não morresse de fome, certo? Então, resumindo, a vida no interior do Nordeste ela é marcada muitas vezes pela pobreza, subdesenvolvimento, mas que tudo isso tem a ver com as políticas públicas que não são eficazes nem voltadas efetivamente para resolver o problema do homem sertanejo, do homem do campo. Ok? Só? Só. Acabou, hein?